Olá, quanto tempo que eu não volto aqui para fazer um vídeo, para trazer uma receita, para trazer uma aula, enfim, para contar o que está acontecendo, né? Mas agora eu voltei, eu acabei de mandar um e-mail para toda a minha rede de comunicação, que é aquelas pessoas, né, que se inscrevem para participar das minhas aulas, dos meus eventos, enfim. E dizendo, já antecipando o que tá acontecendo, por que eu dei uma sumidinha por aqui, enfim. Eu resolvi gravar esse vídeo, para dar o contexto agora, eu estou no quarto de hospital junto com meu filho, ele está em um processo de quimioterapia. Estamos, se Deus quiser, no último internamento dele para fazer uma quimio intravenosa. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a leucemia dele, que glória a Deus ele já está curado, mas ainda assim existe um protocolo que precisa ser seguido, por isso que estamos aqui. E eu tô aproveitando que ele tá dormindo na caminha aqui do lado, para vir falar um pouquinho aqui com vocês, porque eu quase desisti de tudo. Quase desisti daqui, quase desisti das minhas redes sociais, quase desisti das minhas ações, dos meus sonhos. Eu quase desisti de mim. Falar sobre isso dá até um sentimento, porque é difícil. É difícil porque eu vivi um momento muito cinzento dentro de mim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a vida rolando, tudo acontecendo, mas dentro de mim eu tava ali com angústia, eu tava com medo, eu tava com uma tristeza muito profunda dentro do meu peito, uma dor assim, doía até o meu peito, essa tristeza. Mas eu precisava vir aqui dividir com vocês esses sentimentos. Por quê? Porque falar sobre eles melhora a situação. Falar sobre eles me faz ouvir tudo aquilo que eu tive que passar, tudo aquilo que eu tive que superar para estar aqui. E aí eu falei, não, eu preciso dividir isso, eu gosto de estar aqui, eu gosto de trazer informação, eu gosto de dividir o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, porque outras mães podem se conectar comigo e se sentir acolhidas também. Por que eu penso assim? Porque a internet muito me acolhe. Eu tenho muitas pessoas que eu sigo, pessoas que eu gosto de acompanhar, pessoas que me fazem me sentir melhor diariamente, e eu nem conheço essas pessoas. Eu realmente sigo pessoas que agregam valor à minha vida, que me trazem algo de novo, algum conhecimento, ou então alguma ferramenta para viver alguma coisa, alguma fase, enfim. A internet me traz isso. E aí eu falei, não, eu preciso dividir também o que eu tô sentindo, porque a partir de mim eu também posso levar esse sentimento para outras pessoas também. Eu acho que é isso o movimento da internet. Eu não vejo a internet como o lado mal dela, principalmente porque eu não acompanho as coisas ruins dessa ferramenta, mas eu vejo aqui como um canal de boas energias, sabe? Quando a gente escolhe, claro, quem a gente quer seguir, né? E como eu disse, eu tive ali uns dias cinzentos, eu tive algumas angústias, alguns medos. Coloquei tudo isso nesse e-mail que eu mandei para minha rede de comunicação, e aí eu falei, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso para tentar explicar melhor aquilo que eu tô sentindo. Porque eu me senti perdida. E assim, perdida como? Pra trazer uma clareza para quem tá aqui chegando pela primeira vez. Então, seja bem-vinda, se você tá chegando aqui. Eu sou Bianca Silveira, nem me apresentei, já cheguei chegando, porque eu realmente me sinto em casa aqui nesse canal, enfim. Mas eu sou mãe de 3 crianças, sou educadora física, sou nutricionista funcional e o meu trabalho é com emagrecimento infantil. Mas durante esse ano, desde março desse ano, meu filho foi diagnosticado com câncer, a leucemia, e aí então entrei nesse processo de quimioterapia com ele, criança que fica lá em casa com o pai, criança que vem comigo, enfim. Foram meses e meses e meses de tudo novo, tudo sempre novidade, toda semana uma novidade. Então eu realmente meio que abandonei aqui, deixei. Olá! Entra, tá dormindo. Eu não consegui aqui porque hoje não havia, né? Falar com nenhum.
minha saladinha, um arroz. Obrigada, viu? Tá doendo a cabeça. Nada, é por causa da luz. Aí ele escondeu. Obrigada, viu? Dá até tomar sol, olha. Então, esse quarto é ótimo. Esse pega o bom sol. Esquenta, é bom. Daqui a pouco eu vou fechar ele. Você tá descansando. Obrigada. Uma pausa aqui, ó, porque chegou o almoço da criança. Mas ele tá dormindo, ele almoça depois. Vou colocar aqui. Voltando aqui, fui receber o almoço da criança. Voltando aqui, fui receber o almoço do Thales, que chegou aqui no quarto dele. Mas então, eu me afastei, né, aqui da internet, me afastei da rede social, me afastei do YouTube. Tentei ainda dar uma aula ou outra para manter a constância, enfim, para manter aquilo que eu me propus a fazer mesmo, né? Mas não deu, não rolou, não consegui, foi assim, tava me sufocando tentar ficar nesse processo, e aí meio que você faz as coisas de qualquer jeito. Aí eu falei, não, quer saber? Não vou fazer mais nada, vou me dar um tempo. Aí, claro, as alunas sempre têm contato comigo direto, então dava para acompanhar somente os alunos, mas parei aqui de vir, né, na rede social, enfim. E aí eu comecei a viver o meu processo de entender o que é que eu quero, né? O que é que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, qual que é a necessidade do momento. E ao mesmo tempo, tudo que estava acontecendo, eu me sentia muito triste, eu me sentia muito angustiada, porque eu tava sozinha, por eu mesma me sentindo sozinha, mas também porque eu não busquei ajuda, não busquei falar com ninguém. Também vem de mim, né, essa dor de estar sozinha, porque eu realmente não busquei ajuda, não falei com ninguém e guardei pra mim, e aquilo foi crescendo, né? Então eu dou essa dica, não façam isso. Se você tá se sentindo assim, conversa com alguém, enfim. Eu até conversei, por incrível que pareça, com pessoas que eu nunca imaginei que poderiam me ajudar, sabe? Então foi muito legal de entender que tem gente sim que tá ali pra te ajudar, que tá ali pra te apoiar, independente da situação, independente do problema, mas a gente ainda tem que ter esse feeling de entender quem são essas pessoas, né? E tô olhando pra ele ali porque ele tá se mexendo. Mas qual que é o meu intuito aqui então com esse vídeo? É dizer que eu vivi sim o meu processo, ainda sinto assim um peso no coração, sabe? De tá vulnerável mesmo, entendeu? Porque não tem o que eu posso fazer além de estar aqui presente, além de fazer uma alimentação muito saudável para o meu filho, para as outras crianças em casa, além de cuidar da rotina. É até um dos motivos que eu falei, eu preciso voltar a fazer vídeo, porque o meu dia a dia é aquilo que eu ensino, é aquilo que eu mostro realmente, eu vivo aquilo que eu ensino. Então eu falei, eu preciso vir aqui, nem que for para conversar e trazer nesse bate-papo o que foi que eu fiz, porque o que tá acontecendo também? Tá me faltando tempo de pegar a câmera, de ir lá gravar, de fazer um cenário, de montar um cronograma. Tá me faltando esse tempo, porque eu tenho que realmente focar. E até eu falei isso no e-mail que eu mandei para minha rede de comunicação. Eu falei, eu aprendi nesse tempo a focar no que é importante. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar Deus de novo, foi ir atrás de novo para entender por que eu estava passando por essa situação, o que Deus está querendo me ensinar, porque eu nunca vou me sentir assim, por que está acontecendo comigo? Não, eu só quero entender o porquê foi permitido eu viver essa situação, meu filho viver essa situação. Então eu fui realmente, estou ainda mergulhando, buscando, sou falha, muitas vezes, muitos dias, quero aprender muito ainda. Meu Deus do céu, como eu sou pequenininha perto de um Deus tão grande, mas os milagres que Ele tem feito,
as coisas que estão acontecendo no dia a dia, sabe? Às vezes eu posto até alguma coisa no meu story e as pessoas falam, Bianca, você vê coisa boa em tudo. Eu falei, sim, mas a gente tem que ver, porque Deus tá em tudo. Aqui, por exemplo, a gente tá num quarto que tem luz solar, já ficamos em quarto que não tinha. Estamos num quarto particular, até por isso que eu tô conseguindo gravar. Particular, assim, só tem uma cama, mas ele é pequenininho, porque é um quarto para isolamento. Mas meu filho não tá em isolamento, então a gente ficou num quarto bom, agradável. Tá frio aqui em Portugal e aqui tem o ar-condicionado quentinho, né? O ar quente, enfim. Tem coisa boa. Aonde a gente vai tem coisa boa. Tudo acontece, tem coisa boa. Meu filho tá em tratamento, a enfermeira é boa, a enfermeira é legal, as pessoas que cuidam do quarto é legal. Então, sempre tem. Por mais que estamos passando por uma situação complicada, complicada sim, complicada para quem quer que seja complicada, porque eu até falo pro meu filho, vamos viver mais uma aventura. Então eu digo que a gente tá num spa, que a gente tá num hotel, que a gente tem tudo que a gente precisa, cama, banheiro, comida, enfim. Nessa energia que vem assim de dentro de mim, eu consigo que ele tenha um final de semana agradável, mesmo estando em internamento. Então, quando eu faço isso, é no dia a dia, não dá tempo de pegar a câmera, não dá tempo de filmar. E eu gosto de dividir, eu gostaria de dividir tudo isso, porque eu gosto que esse meu sentimento seja aflorado em outras pessoas também, sabe? Você ver coisas boas em tudo só depende de você, só depende daquilo que tá no teu coração, só depende daquela escolha que você faz. Se você escolhe, ok, eu tô num quarto fechado, com, enfim, janelas fechadas, barulho do ar-condicionado que tá rolando. Não, eu não vou ver essa parte, eu vou ver a parte do sol, eu vou ver a parte que é agradável, eu vou ver a parte que a gente tem a disponibilidade de ter as coisas que a gente precisa ter nesse exato momento. Se não tem água aqui no hospital, eu tenho a capacidade de atravessar a rua e ir lá comprar alguma coisa que esteja faltando. Então eu sou grata, sou realmente muito grata quanto a isso, e isso acontece no dia a dia. Isso acontece lá em casa também. Então eu falei, eu quero voltar para as redes sociais de uma forma diferente. Eu quero voltar com um foco diferente. E esse foco é realmente de energia nova, de trazer esse olhar no mínimo, sabe? Assim, tem água fresquinha, tem uma geladeira aqui pertinho que eu posso colocar minhas coisas que eu trouxe de casa. Que nem aqui no hospital. Mais um exemplo que eu vou trazer, que não dá tempo de filmar, mas tem nos meus stories. Quem me acompanha no Instagram consegue ver, porque ali você liga, filme, enfim, já posta. Mas eu trouxe fruta de casa, eu trouxe o leite que meu filho toma de casa, eu trouxe o cacau que ele toma com tâmara de casa, ovo cozido eu trouxe de casa. Por quê? Porque eu sei que aqui no hospital, já desde o primeiro internamento, eu entendi que o café da manhã é um pão com manteiga e um leite com chocolate. E isso ele não consome, ele não é a alimentação do meu filho. Então eu falei, se eu quero a alimentação adequada para ele, eu vou trazer de casa. Né? Aqui no hospital, eles até dão, se você pedir, solicitar com antecedência, mas eu falei, são 2 dias só, levo da minha casa, dá pra trazer. Cozinhei o ovo lá em casa, trouxe, deixo na geladeira, na hora que ele vai comer é só abrir, pôr um salzinho, um azeite, pronto. Café da manhã, saudável, nutritivo, com proteína que ele precisa, com aquilo que ele gosta, as frutas que ele gosta, aí tem o melzinho, tem aveia, trago aveia sem glúten também, para não ter, para não comer o cereal daqui, porque aqui é cereal mesmo, cheio de açúcar, enfim. Faço o que precisa ser feito pra gente ter um dia que a gente quer ter. Se eu quero ter uma alimentação saudável, eu preciso pensar nisso, né? Até mesmo fora de casa, principalmente fora de casa. Se eu vou viajar, eu preciso pensar na logística de ter as coisas, ou eu levo, ou eu sei de um lugar que eu consigo comprar, ou eu sei que o lugar que eu vou ficar tem essa oportunidade. Então, assim, esse tipo de dica, esse tipo de consciência, esse tipo de comunicação que eu quero trazer nesses vídeos que eu vou fazendo. E serão vídeos assim, onde eu estou, com a luz que eu tô. Agora o sol, por exemplo, tá indo embora, minha luz está ficando escura, mas é isso. É o que eu tenho num quarto de hospital.
sentada aqui numa cadeirinha amarelinha, ó, com um computador aqui na minha frente, ali é onde eu durmo. Meu filho tá dormindo na caminha ali do lado. Mas é isso. E através do meu dia a dia, através das minhas, sabe, dos meus pensamentos e das minhas questões, assim, eu quero poder te ajudar. Quero poder te ajudar de alguma forma. A intenção desse canal sempre foi ajudar de alguma forma a você, mãe. No primeiro momento foi realmente de emagrecer uma criança, mas isso não vai mudar, porém ele vai ampliar, né? Eu quero que você, mãe, tenha a capacidade de mudar a sua vida também, de mudar os seus pensamentos, de mudar a sua energia, de mudar o seu foco, de direcionar o foco que você precisa ter nos seus sonhos. Se o seu sonho é ter uma criança no peso ideal, que você direcione esse foco. Se você quer ter o peso ideal, que você direcione esse foco. E você só consegue fazer isso se você se permitir a coisas novas, se você se permitir aprender a fazer coisas novas e também executar essas coisas novas. Eu mesma usei técnica, usei ferramenta para sair desse período assombroso que eu vivi na minha vida. Foram alguns meses que estava ali escondido dentro de mim, por mais que eu não falasse sobre isso, estava ali e quase que eu larguei tudo, sabe? Eu cheguei a cancelar todos os meus produtos, todas as minhas ajudas. Eu cheguei a pensar nisso e aquela angústia veio, eu chorei muito. Senti muita tristeza nesse momento, porque não era algo que eu queria, entendeu? E aí, nesse processo, coloquei tudo nas mãos de Deus e falei, eu vou viver o que tá precisando ser vivido, ajudando meu filho, ajudando em casa, enfim. Até que me veio essa paz no coração, essa vontade de dividir esses sentimentos que eu tive e de como eu saí deles, porque teve sim técnica, teve sim ferramenta, usei sim no dia a dia, coisa básica de dormir mais cedo, de acordar mais cedo, de comer uma comida que realmente vai nutrir o meu corpo para eu ter um pensamento melhor, e isso tudo faz diferença. E quando a gente aprende sobre isso, a gente consegue transferir para os nossos filhos também, entendeu? Então essa é a minha intenção aqui no canal. Digo que agora eu tô com uma energia nova, um movimento novo, mas nunca vou deixar de falar também sobre as nossas crianças, porque elas vão refletir aquilo que somos, então a gente tem que estar bem para as crianças estarem bem. Meu filho tá acordando. Só para antes de finalizar aqui, tô fazendo um vídeo, filho, já vou aí, tá bem? Tá bom? Acordou, coisa mais linda. Antes de finalizar aqui, eu queria falar então que a minha intenção é partilhar isso aqui com vocês. E a intenção total é criar um grupo de mães que querem se apoiar, que precisam se apoiar, independente da situação que está vivendo na vida, né? Eu quero formar um grupo de mulheres que se fortalecem juntas, que agradecem aos pequenos acertos, as pequenas coisas, as pequenas conquistas diárias, porque eu entendi também nesse processo que a gratidão realmente funciona para quando a gente quer subir de nível, quando a gente quer melhorar os nossos pensamentos, quando a gente quer melhorar as nossas emoções, e ser grato pelos detalhes faz toda a diferença. Tá? Então a intenção é essa, criar um grupo de mulheres que querem mesmo ser melhores para nós mesmos, para aí sim depois a gente poder doar o nosso melhor, tá certo? Então é isso, eu espero que você fique aqui comigo. Para você participar desse movimento é simplesmente estar aqui, assistindo meus vídeos, recebendo os meus e-mails e estando aqui no meu canal, continuando aqui no meu canal. Quer aparecer? Fala bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do dia que o pessoal tá assistindo. O horário. Ele acordou todo animado. Acordou animado. Agora eu vou dar aqui atenção pra ele. E aguardem que eu vou voltar com mais vídeos, sempre trazendo novidades pra vocês. E também mais consciência, mais dicas, receitas, enfim. Esse canal vai ficar muito gostoso. E eu espero que você fique comigo. Até!